pro nosso pai e falou assim: ô Luiz, vou ser bem sincero, eles não vão chegar em lugar nenhum. O máximo que eles vão fazer é tocar em barzinho. 99% dos medos que impedem a gente de avançar são psicológicos, não é real. A gente nunca teve a felicidade de ter um empresário comprometido. Aí um dia ela foi numa, sei lá, numa mulher que lia cartas, alguma coisa assim, e ela falou: eu queria saber sobre essa dupla, e deixou o CD. E a mulher lendo a carta falou: olha, essa dupla vai ser famosa. Flavinho, meu amigo, bora começar o nosso episódio 0 do podcast Fora da Caixa. Se tu me permitir, eu quero começar essa nossa missão, vou chamar de missão, que esse é o nosso objetivo, brindando de uma maneira fora da caixa, que é com água. Porque água é vida. Sim. E é isso que eu te desejo. A nós, Vida longa, muita saúde, muita prosperidade e muitas conquistas. É o que eu desejo e a todos, para quem está nos vendo também. exatamente. E nada melhor como começar com meu grande amigo de longa data, de longa jornada, e que é uma pessoa que me inspira muito. E eu gostaria muito de que vocês conhecessem o Michael melhor, na verdade, mas alguns ainda não fizeram a conexão. E hoje vai ser uma grande oportunidade, né, das pessoas entenderem quem que é o Michael Fábio, da onde o Michael Fábio veio, o que o Michael Fábio faz hoje. Vamos fazer esse nosso episódio 0, que é o nosso marco 0 da nossa começo da nossa jornada, do nosso podcast, falando um pouco da tua vida, da tua história, que tem muitos momentos inspiradores que eu tenho certeza as pessoas que vão assistir o nosso podcast vão se inspirar muito, vão até perceber que na vida delas tem muito de tudo isso que tu já passou. Isso pode ajudar elas a enxergar que tudo é possível, e tudo é possível mesmo de verdade, e a gente nunca faz ideia da onde a gente pode chegar. Quando a gente ouve a história de alguém como uma referência, isso pode muito abrir a visão da pessoa e ela passar a confiar mais nela e entender que ela pode construir um futuro tão grandioso, maravilhoso como você construiu. E eu faço questão também, Flavinho, de mostrar para as pessoas o que me encanta em ti, o que me surpreende, o que me agrada, o que me agrega. E isso eu quero falar aos poucos, na nossa conversa de hoje. E eu agradeço o espaço. Vai ser boa. Então, para quem não sabe, o Maicon era da dupla Marlon e Michael. O Michael é um cantor sertanejo famoso que fez muito sucesso com o irmão, com o Marlon. Era a dupla Marlon e Michael. E, Michael, como foi que tudo isso começou, cara? Eu lembro que, bom, eu conheço teu pai, conheço tua mãe, conheço tua família toda, Conhece tudo, né? conheço a tua história, Participou daí da trajetória também, né? essa história. E assim, eu queria que tu falasse, desde lá do comecinho, qual era o sonho do teu pai e como foi que, de alguma forma, ele colapsou, né, nessa dupla. Conta tudo pra gente aí. Bom, Flavinho, a nossa história começou muito antes de nós nascermos, né? Começou lá com nossos pais. O nosso pai cantava em si junto com a nossa mãe. E eles queriam ter dois filhos cantores, que fosse dupla sertaneja. E na época, como os nomes não eram geralmente de batismo, era nome artístico, ele falou: não, os meus vão ser nome de artista já, de cantor. Era Marlon e Michael ou Fábio e Fabrício. Então já colocou um primeiro e um segundo nome, porque era muito forte, né? O Marlon e Michael, para um sertanejo. Em 84, a gente já gravou nosso primeiro disco, quando eu tinha 5 e o Marlon tinha 7. Ali começou a nossa trajetória, né? Meio que profissional, assim. E a gente 5 e 7. eu tinha 5 e o Marlon tinha 7. Ali começou. A gente foi na época era a caravana da Bolinha, a gente foi pro Bolinha, a gente cantou, a gente viajou, fez bastante coisa. E aí, ao longo do tempo, nós fomos evoluindo isso, aprendendo na nossa cidade, fazendo a nossa história, criando a nossa identidade. E algumas coisas que sempre me marcaram, assim, dentro do meu aprendizado com meu pai, era que ele dizia assim, ó: existe sempre um espaço para Zezé de Camargo, um para Xande de Choró, e não existe 2 espaços para nenhum deles. Mas existe um espaço para Marlon e Michael. Então, não copia ninguém. Não imita ninguém. E sempre que, às vezes, eu, sem querer, tava fazendo isso, meu pai lá e dizia: tá imitando quem? Mas ele dizia: tá imitando quem? Mostra o Michael. Canta essa pessoa, mas canta como o Michael. Ele formou essa nossa identidade, ou nos ajudou, né? Nos orientou, né? E aí, poxa, aí a nossa história se passou por várias coisas boas, várias coisas ruins, muito mais ruim do que boa, né? E dentro dessa história, antes do nosso sucesso, o que me marcou, uma das histórias que eu
gostaria de contar, né, é que uma vez, quando a gente gravou nosso primeiro disco em 98, a gente foi para o único empresário na cidade que fazia shows na época, para ouvir o CD. E aí ele, nosso pai, eu e o Marlon, e aí a gente foi numa sala, que era a sala dele, e ele começou a ouvir o CD. Começou a ouvir o CD e chegou no final dele ouvir um pedacinho de uma música, um pedacinho de outra. Ele chegou pro nosso pai e falou assim: "Ô Luiz, vou ser bem sincero, eles não vão chegar em lugar nenhum. No máximo eles vão fazer é tocar em barzinho. Então esquece isso e toca a vez de vocês." E eu lembro que na época, eu juro que eu pensei assim: "Será que esse cara não tem razão? Será que eu tô criando uma loucura?" Começou a síndrome do impostor, né? Exato, eu falei: "Será que esse cara não tem razão?" E eu lembro que meu pai falou, pegou os dois pela mão e falou assim: "Ótimo, vamos embora meus filhos, um dia esse cara vai pagar caro um show de vocês." E isso foi incrível, assim, ó, porque chegou um dia que a gente fez um baita sucesso e ele contratou um final de semana de show. E eu lembro que quando ele veio para o show, e eu soube que ele estava lá, eu não consegui atender ele no primeiro dia, porque a gente estava viajando, fazendo as coisas, pai. No segundo dia que ele veio, pedi para ele esperar um pouco, chamei minha assessora e falei: "Ó, espera ele esperar que eu quero falar com ele." Aí quando ele entrou, eu falei assim: "Ó, pô, eu quero te agradecer. Uma das pessoas que motivou a gente a seguir nessa carreira." E ele falou: "Sabia que vocês iam observar isso." Eu falei: "Não, não, é porque tu falou isso, 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 isso. Um dia a gente foi lá assim, assim, assado." Eu falei: "Pode não ter esquecido, mas aqui serviu de motivação pra gente." Então essa é uma das histórias que Foi desafiador, né? foi incrível. O cara não tinha como diagnosticar nada, mas chegar a falar que não teria sucesso é uma coisa muito Muito Deus, né? é, Muito Deus, cara. Não, exatamente, não dá, as pessoas não, eu sempre falo isso, né, Flavinho, que as pessoas podem falar o que elas quiserem, mas não como elas quiserem. Porque ele até poderia falar isso de uma forma indireta, sim. nos dando a opção, dizendo: "Ó, é muito Eu não sei, eu não acredito. muito difícil, mas não mata um sonho, mas não mata um sonho, cara." É. Isso, essa é uma história E sonho não tem limite, né? que você vai Na verdade, compartilhar. os limites que a gente impõe nas nossas vidas tem a ver com nossas crenças, com traumas, não tem a ver com o que é real ou não. Porque 99% dos medos que impedem a gente de avançar são psicológicos, não é real. Não tem nenhum leão correndo atrás da gente, mas está o tempo todo atento, esperando um leão pegar a gente, né? É o tempo todo. Essa é uma parte da nossa, mas faz parte da vida. Agora, Michael, me fala uma coisa. Como foi que o Marley Matos foi parar em São Paulo, cara? Então, Flavinho, a gente a gente é de Criciúma. E na época a comunicação era muito difícil, mas a nossa mãe tinha uma empresa de viagem, de ônibus, que fazia Criciúma a São Paulo e levava os lojistas. Numa dessas viagens ela encontrou a Priscila em São Paulo, e a Priscila Galassi, Jacinta, ela ela era uma vendedora de loja, olha que loucura. Ela era vendedora de loja, ela não sabia como ajudar, ela pegou os CDs e começou a ir em tudo quanto é lugar. Aí um dia ela foi numa, sei lá, numa mulher que lia cartas, alguma coisa assim, e ela falou: "Ó, eu queria saber sobre essa dupla." E deixou o CD. E a mulher, lendo a carta, falou: "Olha, essa dupla vai ser famosa. É o que eu posso te dizer. Só que é o seguinte, eu tenho um professor, um cara que era meu aluno e que ele me deve um favor. E eu nunca pedi, porque ele falou que Isso na cartomante? não, cartomante. Uma cartomante da Priscila, nossa amiga. E aí ela, daí resumindo, essa cartomante levou no nosso primeiro empresário Sim. e entregou na portaria e falou assim: "Ó, fala pro Tom Gomes O que." Tom já era empresário? Não, o Tom não era nada. E essa mulher foi levar pro Tom e falou: "Ó, fala pra." Ah, ela falou, fala Ela falou pra secretária: "Fala pro Tom que a professora dele tal pediu o favor que ele deve, de ouvir o CD." caramba. Só isso. E olha a história disso, Flavinho. Ele pegou o CD, e naquela época era só CD, então não tinha, e como era uma revista chamada Sucesso CD, então todo mundo mandava os CDs pra ouvirem, pra mandar. Ele fo o Tom contando pra gente que tinha uma reunião e ele ia embora. Daí ele esperou, atrasou a reunião e ele começou a limpar. Então aí vem os CDs, a mulher falou, ele largou ali meio que, né, porque ele não fazia nada com aquilo, e ele pegou os CDs e foi jogando fora. E parou no nosso, porque ele achou bonito a capa, o trabalho, pá. Parou e olhou e falou: "Que interessante." Daí ele falou: "Foi a professora que deixou." E deixou num canto. E o resto ele jogou tudo fora.
E na hora de sair, ele falou, num ato meio involuntário, ele botou o CD dentro da bolsa dele. E chegou em casa, ele largou a bolsa e a mulher dele tirou o CD e organizou a bolsa para ele voltar no outro dia. Quando ele chegou no outro dia em casa, ele falou, a mulher dele, do Tom, falou assim, Tom, quem é essa dupla? A professora que não sei o que lá, deixou lá não sei o que lá, daí ela falou assim, ó, eu não sei o que tu vai fazer, mas faz alguma coisa, eles vão ficar famosos. E aí ele falou, opa, eu não sou empresário, eu não faço nada disso, mas se a minha mulher tá me pedindo, eu vou fazer. Daí então ele chamou a gente, depois desses acontecimentos tudo que tu viu, esse desenrolar e da onde que chegou, pra onde que a gente foi. E de nenhuma outra forma. A gente tentou de tudo quanto era jeito, ia nos baladas, São Paulo, em casa de show, tentar fazer coisa. E nós não tava nada. E olha que incrível isso. O Tom mandou pra 3 gravadoras na época. Uma era Indie Records, Indie de independente, que é uma gravadora pequena que tava começando, mas tava estourado o Jorge Aragão e o Vini e o LS Jack. A Universal Music e a Warner, que eram 2 grandes gravadoras. E os 3 aceitaram, porque como ele tinha um meio de comunicação muito forte, que era a revista, eles queriam testar ele como empresário. Claro, Pra usar a revista pra força, tipo, ó, todo o marketing é teu. ferramenta, né, no bairro. E daí ele chamou a gente e falou assim, ó, eu vou dar a minha opinião. Entre as 3, eu prefiro a independente, porque eles não têm nenhuma dupla sertaneja Vamos ver. e vão querer fazer alguma coisa. E aí, Flavinho, e aí eu lembro que foi incrível. Chamaram a gente, nos deram todo o suporte. César Augusto que produziu, que era o produtor que a gente achava o máximo na época. Músicas de grandes compositores, Peninha, César e outros. E aí a gente organizou tudo para gravar o nosso CD. Tudo certo, tudo incrível. Mas a gente ainda trabalhava, eu trabalhava com viagem, o Mário também. E eu tinha um micro-ônibus na época. Aí esse micro-ônibus, eu fui fazer umas viagens. E quando eu fui fazer minha última viagem, que era 2 dias antes de eu ir para São Paulo gravar o meu CD, eu me acidentei. E já tava o repertório todo selecionado, falei, todos. Aí eu lembro que, quando chegou no hospital, o Marlon trazia as coisas pra eu ouvir, pra me incentivar. Por quê? Eu tive um acidente, eu fiquei 8 dias em coma, eu paralisei um lado, a minha corda vocal não recuperava, eu não conseguia cantar nada, eu não conseguia ir pra São Paulo, eu paralisava tudo. E eu fiquei 45 dias no hospital. Nesses 45 dias o Marlon trazia, e um dia ele trouxe o violão e a gente fez a Putz Amar Assim, dentro do hospital. Ele ficava tocando e eu ficava ditando pra ele, e a gente fez a Putz Amar Assim. Então assim, se a gente não tivesse atrasado o CD por causa do meu acidente, a Putz Amar Assim não entraria. Que é o principal sucesso do Marão Web. Que é a marca que todo mundo lembra de Mario Marca. É o grande sucesso, né? Inclusive, vira e mexe, a gente recebe, você também, né, tem recebido, Sim. que eu vi você ter postado versões de outras duplas mais novas, bandas de rock, tocando versões mais de rock, né? Exato. Depois de mais de 2 décadas, né? Que a música foi lançada há mais de 2 décadas atrás, estamos falando de 23 anos já. Ela tem outras relações, mas o grande acontecimento da música é com a gente, né? Sim. E aí é muito engraçado, porque eu lembro que quando a gente chegou pra gravadora e mostrou a Ponte Amar Assim, dizendo, vamos gravar, a gravadora falou, não vai dar nada, não vai dar nada. E aí a gente insistiu, o disco estava pronto. E aí chegou uma autorização de uma música que a gente queria gravar, uma versão. Chegou. Quando chegou a gravadora, eu lembro que foi botar no Viva Voz, assim, na empresa do nosso empresário, botou no Viva Voz, naquele telefone antigo, ligando pro presidente da gravadora. Falou assim, olha, tô com a dupla, já que a gente vai gravar tal música, que era a versão, daí eu preciso dizer que não, por que a gente não grava a Putz Amar Assim que a dupla quer? Daí eu lembro que o cara falou, porra, de novo, cara, de novo essa história de Putz Amar Assim. Ele falou, pô, eu tô há 20 anos nisso, eu sei o que acontece. Mas Eles estão começando, olha, mais um equívoco. mais um equívoco. Daí eu lembro ele falando assim, ó, beleza, Tom, eu vou fazer em consideração a ti, mas eu vou fazer produção barata. Então, assim, todas as músicas foram feitas com um alto nível de produção. E a Putz Amar Assim foi o único que foi feito tudo eletrônico, bateria eletrônica, violino eletrônico, aí foi colocado violão, guitarra e contrabaixo. E os vocais. O resto, tudo mecânico, não teve bateria ao vivo, nada. Até vocês economizaram. E foi o que foi a Putz Amar Assim. Que incrível. Do disco, né? Que incrível, foi um grande sucesso, foi a grande história. E depois a vida ficou uma loucura, né? Como foi que a primeira vez que vocês se ouviram no rádio, assim, por exemplo? Você teve noção, falou, nossa, Eu lembro até hoje, Flavinho. sucesso agora. Eu lembro até hoje, não, eu não visualizei sucesso. Sim, Eu visualizei sucesso em outro momento. sim. Tipo, opa, a gente tá famoso. Isso eu visualizei em outro momento. Mas eu lembro até hoje que nós estávamos na cozinha do apartamento que ainda é da minha mãe.
Nós estávamos tomando um café e rodou na Band FM. Agora o lançamento na Band, começou a música e a gente vibrava, a gente gritava, porque era na Band de São Paulo. E isso foi um marco, assim, porque em 10 dias a música do Anonimato saiu entre as 10 mais rodadas do Brasil em 10 dias. E eu lembro que quando a gravadora acertou com a gente, eles falaram assim, ó, vocês vão ficar conhecido e nós vamos furar essa barreira a partir do quarto CD. Por quê? Porque a gente era uma dupla jovem, que não tinha espaço na época, era só Sandy Júnior, que não era sertanejo, exato. E aí fora isso era Zezé, Chitão, Leandro e Leonardo, João Paulo e Daniel, só, não tinha. E a gente quebrou essa barreira em duplas jovens, e a gente, Um som mais pop também. exato, como som boy band, Mais pop. mas de qualquer maneira era uma dupla sertaneja, diferente daquilo. E a gravadora falou que só no quarto disco, e no primeiro disco ninguém ia rodar a gente. Mas que eles iam investir, que eles iam apostar, acreditar, fazer o negócio. No segundo, alguns já iam rodar mais, disco, segundo CD. E na primeira música, em 10 dias de lançamento, a música bateu o top, o 3, sei lá, não me lembro na época, mas bateu o top 3, top 1, e ela ficou meses como a música mais tocada no Brasil. Nossa, e vem cá, e show depois disso? Onde foi o primeiro show depois do sucesso? Antes, você ia fazer um show também direto, não fazia? Com a banda, tinha uma banda menor? A gente fazia na nossa cidade, a gente fazia na nossa cidade, mas era muito. Tá, como é que foi a experiência? Depois do sucesso, depois de subir no palco e eu vi o público cantando. Nossa, Flavinha, eu lembro que a cidade era Passa Quatro, Minas Gerais. Foi o primeiro show que a gente fez de carreira, que se fala. Ensaiamos com a banda, tudo, e o primeiro show em Passa Quatro. E quando a gente chegou na cidade, tava caindo o mundo. Tava caindo o mundo. Chovendo, chovendo, e todo mundo, olha, eu acho que o show vai ser cancelado, acho que não vai ter público, era numa arena de rodeio, então ia ter rodeio e não ia dar pra... E eu lembro que o cara chegou e falou, ó, se arrumem, que daqui uma hora você não tá no palco. Tá lotado. O povo tá dentro do negócio delirando. E, cara, foi inesquecível. Inesquecível, assim, foi mágico esse nosso primeiro show. E lembro bem dele. Você sabe que eu tenho uma recordação também do Por Chamar Assim. Você falando da primeira vez que você subiu no palco para cantar depois de sucesso, você conseguiu ver aquele público todo cantando junto, que deve ter sido uma emoção só, né? Eu lembro quando eu fui tocar com vocês a primeira vez. E Então, antes de tu contar essa história, que eu quero ouvir também, que é incrível, eu vou te apresentar, tá bom? De uma outra forma, para as pessoas te conhecerem, não só como o Flavinho, que é um cara inteligente, comunicativo e tudo mais, mas a história que liga o Flavinho ao Michael. sim, Então, o Flavinho, esse moço aqui, ele foi nosso guitarrista por anos, nosso produtor musical, ele era nosso braço direito em toda a estrutura de show, de escrita de música, partitura, logística, tudo. O Flavinho é o nosso cara de confiança, assim. Ele já se destacava, então ele ficou anos sendo o nosso guitarrista. Então agora o Flavinho vai contar como foi a experiência dele no nosso primeiro show tocando Vou Te Arroz. porque essa história do Por Chamar Assim, eu lembro que eu tenho uma coisa marcada em mim, é muito emocionante, que eu lembro que a gente tinha acabado de se conhecer num ensaio. Só que antes disso, quando eu recebi o material para tocar no Marley Michael, tinha saído um guitarrista, tinha outro guitarrista ensaiado a semana inteira, e eu só teria um ensaio. O cara foi limado assim, tipo, na véspera do show. Só tinha um ensaio. Então eu virei a madrugada tirando as músicas, cheguei 10 da manhã virado no ensaio, ensaiamos o dia inteiro. No final do dia fomos pegar as malas, cada um na sua casa, e como a gente morava juntos ali, tu morava no flat ali nos Jardins na época, e eu também morava num outro flat ali nos Jardins, nós combinamos de pegar um táxi, não tinha Uber, não tinha nada disso, de pegar um táxi junto. E quando nós pegamos o táxi pra ir pro posto de encontro, pra gente viajar, a gente tinha nem zero de intimidade. Tu virou pra mim e falou assim: "Se eu te chamar lá na frente pra fazer um solo, assim, bem performático, tu topa?" Na hora passou na minha cabeça, falei: "Caramba, nossa, são 30 músicas que eu tenho que lembrar, todas basicamente com solo de guitarra, e eu vou ter que chegar lá na frente na música principal, fazer caras e bocas, performar,
e fazer um puta solo mesmo estando inseguro. Falei: "Mas eu não vou desapontar ninguém, vou me desafiar". E falei: "Claro, vamos lá". E no dia seguinte, a gente estava em cima do palco, foi a primeira vez que eu vi o povo cantando, aquilo me arrepiou inteiro, porque lembra que a gente dava uma pausa para o povo cantar Porto de Marçim, daquela multidão, 10.000 pessoas cantando e a gente todo arrepiadas. E daquela no momento de sair ela para frente do palco, aí todo mundo se abraçar e fazer um solo de guitarra. Era incrível, né. Nossa, aquilo foi realmente marcou a minha vida artística. É só quem viveu isso sabe o que você tá falando. E a primeira vez foi bem assim, tipo, muito emocionante, senti uma energia muito top ali, Incrível. do público, da dupla, e por isso que eu fiquei tantos anos também. Legal. Alguns relatos, né, algumas coisas que se passaram aí no ao longo da nossa carreira. Eu sempre me pergunto, até hoje, no auge da minha maturidade, né, aonde foi que a gente errou? O que foi que aconteceu no meio do caminho? E isso eu tenho infinidades de coisas que aconteceram mas eu sempre digo que não foi por falta de capacidade, Sim. porque a gente sabia do que a gente era capaz, a gente estudava, a gente treinava, Tá, e eu toquei com muitas mas duplas e vocês sempre foram a disparada mais criativa, tanto que depois eu e o Barla fomos sócios no estúdio, a gente produziu outros artistas e tal. tu sabe da qualidade com Marquinhos musical já bem, é incrível. Iludido. É, e eu sempre cuidei de algumas coisas, né, Né, mas será a gente sempre você era o céu comercial, da história. e hoje, olhando para trás, foi pura e exclusivamente falta de gestão. A gente nunca teve a felicidade de ter um Jovens. empresário Sim. comprometido. Hoje eu visualizo as carreiras, os empresários que fazem isso e como eles fazem, e vendo o que a gente passou e o quão a gente conseguiu se superar, mesmo não tendo uma estrutura. Nosso empresário era um cara que não era empresário. Nosso cara era um cara que ficou 4 anos com a gente, ele foi em um show em São Paulo no último ano. Então o cara nunca foi no nosso show, o cara não sabia como é que era. E o cara que vendia o nosso show era um estagiário que ele colocou lá para dizer: "Ó, atende o telefone se alguém ligar". E aí fazia 20 shows no mês. E fora de 30, É. era de 25 a 33 shows no mês. Sim, eu lembro. E e aí era isso, quando a gente não tinha voz ativa, eu lembro que eu queria fazer cenários, eu queria, sabe, a gente tinha toda aquelas ideias brilhantes que o jovem tem, que quando começa, pá, que tem as possibilidades, Sozinha, não tem verba. e não, eles diziam: "Não, não vamos fazer. Se vocês quiserem, vocês façam, a gente não faz". Então, tipo, não era captar o dinheiro do show e reinvestir, reorganizar, reaplicar, a gente não teve nada disso. E aí sim, não foi por falta de fã, não por falta de música, foi Até hoje tem. até hoje, É. foi pura e exclusivamente gestão. Então, sempre que eu falo isso, eu falo porque, hoje eu vejo quando é importante gerir um negócio, criar estratégia, criar planos. A gente não tinha nenhum plano. Empresário, a gente tentava fazer plano, eles diziam: "Não, vamos ver, vai ter show, vamos ver até o final do ano", pá, e ia se passando. E a gente que ficava fazendo toda essa busca por isso. Isso, mesmo assim, furaram uma bolha enorme, né, no mercado. Eles tiveram uma longevidade de mais de 10 anos de carreira de sucesso, tanto que tem o DVD de 10 anos de carreira, né, com um monte de sucesso, com Mas Tá na Cara, é, Você Nasceu Pra Mim, Zilmar assim, Curte a se não tivesse fica comigo, se Te tivesse Peço. fica comigo. É muita. Teve várias. Nossa, teve. Tá na cara que você não me esqueceu, o pessoal vai lembrar. Tem outras também. Tudo me lembra você, na luz de cada amanhecer. Aí teve, pô, a gente teve, Ai coração aventureiro, Na novela. vagabundo assanhado, novela América. É. Nós tivemos Eu Passo a Noite Mergulhado na Agonia, na novela Cabocla. E às vezes as pessoas nem sabem disso. E tiveram outros. Dia eu sei que você vai se arrepender do que fez e vai querer são inúmeras músicas, mas a Putz Amaracinha é nosso grande marco. É aquela música, assim como é Fio de Cabelo pra Zezé, pra Chitãozinho, assim como é o amor pra Zezé, pra Maremar que é Putz Amaracinha. Michael, e será que toda essa experiência que o Marley Marl teve sobre essa questão de não ter uma gestão apropriada para a carreira de vocês, tivesse um empresário que, de mãos dadas, vocês caminhassem, né, que desenvolvesse as ideias com vocês, né, para levar tudo isso para outro nível, de repente, tudo isso que vocês viveram e depois o que você passou também de assumir a dupla, coordenar um escritório, todos os vendedores, que também deu uma longevidade para a carreira do Marley Marl. Será que tudo isso que vocês viveram aí não foi um grande incentivo ou talvez,
a construção de uma nova história, de uma nova página na tua vida, porque hoje você trabalha com gestão de patrimônio autoral digital. Então, assim, é uma área extremamente promissora do mercado musical, que poucas pessoas fazem. É um mercado grande, mas ainda poucas pessoas fazem esse tipo de trabalho e você faz tão bem isso, tão bem sucedido. Será que não, tudo isso não foi um aprendizado para chegar até aqui? Sem dúvida. Eu aprendi muito com o Marlaico. Tudo que eu faço hoje está ligado ainda à minha dupla. Quando eu gerenciei e administrei a nossa carreira por um período, Uhum. tá, em que a gente estava com essa eminência de empresários, trocando empresário, encerrando contratos, quando a gente estava no terceiro empresário, eu assumi e falei: "Ó, deu. Agora eu vou tocar", cancelei tudo. A nossa carreira voltou. Voltou, estruturou, a gente começou a fazer de novo, só que chegou num ponto em que eu não conseguia mais ser artista versus empresário. Sim. E aí eu repassei para um empresário. Aí depois desse empresário, a gente decidiu parar, porque a gente meio que perdeu a força, sabe. Mas aí dentro desse acontecimento e dessas histórias, eu queria estar dentro da música, porque eu tenho a sensação de que essa é a minha identidade, de que essa é a minha verdade, que essa é a nossa verdade, que eu nasci pra música. Que história tem na música. Mas às vezes a gente não se identifica numa só coisa. Aí eu tentando ver as coisas, tentando ver as possibilidades de ficar dentro do meio, se eu ia produzir, se eu ia só compor, se eu ia fazer qualquer coisa, o Marlon teve uma ideia de fazer exatamente o que hoje eu faço. Teve um cara que procurou ele para fazer essa parceria, essa sociedade, e como eu já fazia isso, que era parte de registro, de fonograma, eu sempre fui muito antenado, mesmo antes de computação, antes de ter tudo isso em acesso, eu já era de como registrar as músicas, sempre se usava-se Planilhas. as planilhas, como fazer com editor e tudo mais, eu ia na associação, eu fazia isso, então eu virei meio que uma referência no meio, assim, tipo, porra, procura o Maico, o Maico entende. Pô, o Maico sabe separar o que que é o quê, ou pô, o Maico te ajuda. Inclusive, eu sou da Abramos. Você me levou na Abramos uma vez lá atrás, 20 anos atrás. Pois é, e daí a gente fez isso, e aí nesse o Marlon acabou fazendo teve uma passagem por essa situação com um cara, e aí eu falei: "Porra, Marlon, deixa eu te ajudar com isso", porque não era a vibe do Marlon, não era a energia do Marlon, e pô, eu como irmão, eu falei: "Cara, se deu eu sempre fiz isso, então eu posso te ajudar". Daí eu lembro que ele falou: "Não, não, brother, não, mas ó, faz aí, se tu quiser fazer". Aí eu falei: "Tá, Marlon, então ó, estudei aqui, analisei, quer ser meu sócio?". Daí ele falou: "Não, pode tocar, tu que vai tocar, eu não vou tocar". E eu lembro disso, assim, daí só que ele tinha esse sócio. Aí eu, pra manter a minha ética, eu chamei esse sócio pra uma reunião, certo. Cara de Curitiba, vem pra Florianópolis. E eu lembro que eu sentei, expliquei tudo, explanei tudo, qual era o meu objetivo, qual era a minha ideia, que eu queria ser parceiro dele. Daí eu lembro que ele falou assim: "Ó, eu aceito, mas eu quero R$ 50.000 e eu quero 50% e eu que vou fazer tudo. Tu arruma o cliente, pá". Daí eu falei: "Não, não é esse o meu objetivo. O objetivo é fazer, é construir, é estar contigo, pá". Aí ele falou: "Essa é a minha proposta". Daí eu falei: "Não, essa proposta eu não aceito". Daí ele falou: "Então não fazemos". Falei: "Beleza". Então a minha parte, eticamente, eu fiz. Tanto com o Marlon, que é o meu irmão, que era Quando minha o cara metade, sugeriu pra quanto o cara que fazia com ele. Então, tipo, essa ética tirei e comecei o meu negócio. Voltado em cima de tudo que aconteceu, e uma das coisas que me marca e que me faz ter motivação pra isso, é que meu pai, mesmo eu tendo todo o conhecimento, meu pai morreu sem receber um centavo de direitos autorais. Então hoje a minha luta no meio é dar direito a quem tem direito. Não deixar que outras pessoas usem esse direito e aqueles que merecem não desfrutem disso. Então é isso, é a minha ideologia, essa é a minha missão dentro do meu projeto, né, de trabalho, esse meu projeto de vida hoje. E a Imagine hoje tem um escopo de artista muito grande, né, um cast bem grande, né. É incrível, não, imagina. Fala desses artistas aí. Cara, e Alguns do meio eletrônico também que são super é o renomados, outros o pela nossa infância também. exato, é. A gente tem muita gente aqui, eu vou até ser injusto em citar uns e não citar outros. Não dá pra citar todo mundo, Não né. dá pra soltar, mas Todo não é, pô, vou dar um exemplo, a Xuxa. Xuxa. A Xuxa foi a minha rainha, Sim. sabe, eu cresci com ela. Hoje eu administro, faço gestão do catálogo dela. Aí tem outros, pô, a família Sacomani, o Arnaldo e a Thaís, que tem pai e filha incríveis de composição, então a gente cuida. E, pô, aí a Vintage, ó, Boss, toda da Brioles, toda essa galera do eletrônico, aí o Gui Thiago, meus amigos, a Emília Eduardo, a Débora Blando. Tem um episódio com ela que você cruzou com ela e ela não tinha,
Vai, conta essa história pra gente aqui dos direitos dela, que ela recebia direito, estava tudo Eu mal. encontrei ela em 2003 num avião. A gente vindo pra Florianópolis e ela sentou do meu lado e eu lembro que eu pensei assim, eu falei: "Poxa, se eu que tenho a Tá Na Cara e a Por Te Amar Assim, eu ganho X mil reais, né, de direitos autorais, imagina essa mulher com 12 temas de novela". Deve estar milionário. Daí eu pensei: "Débora ganha muito dinheiro". Daí, pá, eu estava ali conversando com ela, pá, daí eu: "Débora, quanto tu ganha?" Ela falou: "Não ganho nada. Isso aí é uma porcaria, não sei o que lá, porque eu não ganho nada". Eu falei: "Não, Débora, não, tem uma coisa errada, algo errado". Eu lembro que eu saí do avião na época, liguei pra São Paulo, entendi o que que era, pá, várias coisas que ela tinha que fazer, que era o CPF não batia, a conta bancária não batia, ela precisava validar algumas músicas que estavam lá, e eu lembro que, ali mesmo no aeroporto eu falei pra ela: "Tu vai escrever isso, isso e isso, tu vai mandar um fax", que na época era fax, "e tu vai mandar um fax de um telefone que tu tenha, e assina e manda". E daí eu lembro que logo depois caiu uma grana absurda, uma grana absurda. E eu lembro que ela falou: "Olha, te devo uma", isso em 2003. Te devo um carro. "Eu devo uma". É, não, ela falou: "Olha, tu deu me pede o que tu quiser, porque tu me fez ganhar dinheiro". E passou os anos, e eu lembro que quando eu comecei, efetivamente, isso, a Débora também foi uma motivação, porque eu lembro que eu ajudei ela novamente, depois de muitos anos, e ela falou: "Pô, eu quero te retribuir, eu não quero mais ficar te devendo favor". E daí eu falei pra ela: "Tá, então deixa eu estudar como eu vou fazer e eu vou te ajudar". E aí ela falou: "Mas eu quero que tu pegue uma porcentagem". Eu falei: "Não, beleza". Daí o que que eu fiz? Eu peguei todos os pequenos que eu conhecia da minha cidade, do meu estado, todos que eu achei que podia, aprendi, vi como é que era, organizei, e aí então eu chamei ela, falei: "Débora, vem". E desde então eu não faço mais ativo. A Débora me indicou pra um, esse um me indicou pra outros e vira uma corrente. E todos que me procuraram, não vou dizer todos, mas 98% dos que eu trabalho, foi ligação deles pra mim. E isso é incrível, essa história. E teu objetivo hoje de trabalho, como é que tá? Que que tu pensa? Em expandir a IMED, de montar uma gravadora, pegar outros artistas para trabalhar? Eu já tive gravadora, Sim, eu tive inúmeras propostas pra ser empresário, pra sim, vender show, pra expandir da forma que tu falou e as pessoas me propõem aqui. sim, Mas eu sempre penso que quem faz muito não faz nada direito. sim, Eu foco no que eu quero. Que é somente sobre direito autoral, fonomecânico, distribuição digital, royalties, somente isso. Não faço evento, que não é pouco, né? que não é pouco, e assim, ó, no instante que eu fizer outras coisas, isso não vai sair com excelência. E o meu objetivo é fazer essa parte com excelência, dentro de todas as minhas possibilidades, mas focado somente nisso, sem desviar o objetivo para que tenha um retorno financeiro maior. Porque se eu fizesse outras coisas, eu teria um retorno financeiro maior, mas o que se reflete da Imed Solution lá fora, da forma com que eu faço e da forma com que eu me comprometo com todo mundo, é isso para mim mais valioso do que o dinheiro que vai ter se eu fizer outras coisas. Sim. E o Maicon hoje? A vida pessoal desse novo Maicon aí, coroão, Cara, cheio de saúde, cheio de vontade. tem a música do Gustavo Lima que fala que: "E quem viveu, se visse hoje não acreditaria". É verdade, viu? Poxa, né, e eu falo pra minha mulher que eu vivi tudo que eu tinha que viver. Sim, Eu fiz tudo que eu precisava fazer naquele momento. sim. Mas o meu maior sonho de vida sempre, os fãs que pesquisarem, que olharem, vão lembrar lá atrás que eu dizia que o meu sonho era ter filhos. Eu lembro, inclusive, tinha tudo um moleque, né, a gente aprontava um bocado, mas você, assim, quando você E estava namorando, você ficava ali sério, você já tinha aquele perfil já de menino casado. eu sempre gostei e eu sempre quis ter filhos, Sim, mas eu sempre deixei bem claro uma coisa pra mim mesmo, eu já jogava no meu pensamentos e ia ser assim, o dia que eu tiver um filho, eu vou ter uma história, eu vou ser um pai, eu vou ser um marido, eu vou tentar fazer essa família ser o melhor possível. e hoje você tem um tesouro. E hoje eu tenho. Hoje eu tenho um tesouro e uma mulher maravilha. Sim, Então eu tenho uma filha incrível, uma mulher incrível, uma história incrível, uma vida incrível, construída todos os dias. Não é mil maravilhas, né, porque nada é perfeito 100%, mas dentro da normalidade, a minha relação, a minha história, o meu dia a dia é incrível e eu me dedico. Tu, Flavinho, é testemunha disso, tu pode até me corrigir aqui, visualiza o quanto eu me dedico é, à minha esposa, sim, à minha filha, à minha saúde para estar bem para elas sim. e Aliás, são pilares da tua família muito fortes, né.
que é a saúde, bem-estar, essas coisas, os bons hábitos, né, vocês todos, assim, não fumam, não bebem, se cuidam, treinam, inclusive o Michael é meu coach personal. Ele Me resgatou, me resgatou. né, Tava meio estava meio adormecida. tava meio adormecido. Tá vendo? Deixa eu te contar uma história sobre não beber e não fumar. Sim. Porque vou até aproveitar esse gancho também, para se alguém que for pai, se alguém for mãe, se alguém um dia for, o quão é importante uma atitude certa, Sim. na hora certa. Eu nunca bebi, eu nunca acendi um cigarro na minha vida. Quando eu tinha 12 anos de idade, eu rodei na escola. E meu pai era muito bravo. Meu pai era das antigas, então era aqui, né? E quando eu cheguei em casa, eu lembro que ele falava assim: a única coisa que tu faz na vida é estudar. Então, passe de ano. Beleza. E eu rodei. Quando eu cheguei em prantos. Eu falei: meu pai vai me matar. Vai me matar. E aí eu: que foi, filho? Que foi, filho? Não, pai, não, vai me matar, vai me matar. O que aconteceu? O que aconteceu? Eu falei: pai, eu rodei. O que que eu esperei? Porrada. Porrada. Porra, tu só faz isso, meu filho. Porque tu é isso, tu é aquilo. Eu esperei. E eu lembro que ele falou, me sentou e botou na mesa, no sofá e falou assim: filho, ó, eu vou te falar uma coisa. 12 anos, Sorinha. Não esquece disso. Eu vou morrer orgulhoso de ti se tu fizer duas coisas. Tu não precisa ser o melhor aluno, tu não precisa ser o mais inteligente, tu não precisa ser o mais rico, nada disso. Se tu não beber e não fumar, o pai morre orgulhoso de ti. Flavinha, aquilo foi o marco da minha vida. Então é uma atitude que muda o destino, cara. Um reforço positivo, né. Exato. Talvez isso não teria essa significância. Por quê? Porque as pessoas bebem. As pessoas socializam com Você sabe, cigarro. a validação de um pai é algo muito importante, sim, para os filhos. Eu lembro de um episódio que eu assisti de um cara muito importante chamado Clotaire Appel. Esse cara, ele é um antropólogo, ele entende muito sobre sociedade, vida. Esse cara ainda é doutor em neurociência e marketing. Então, é um cara que imagina, né, a complexidade da mente desse cara e a profundidade com que ele vê as coisas, né. Um dia, numa entrevista com ele, no final da entrevista, o cara perguntou assim: "Se você pudesse dar apenas uma mensagem para o teu filho, que fosse mudar a vida dele de forma positiva, o que que você diria para o teu filho?" Ele parou, ele pensou e falou assim: "Filho, o que você escolher, você será bem-sucedido." O que que ele está fazendo ali? Ele está dando um reforço positivo, que olha, faz o que tu ama, mas faz direito, que você vai ser bem-sucedido. Está instalando uma crença positiva no filho, que aquilo vai ecoar a vida inteira, né. Sem dúvida. Que foi o que o teu pai fez. Foi o que fez. Ecoou. E tanto que eu lembro que quando ele morreu, né, que ele estava lá, eu lembro que a primeira coisa que eu pensei foi isso. Falei: "É, pai, eu não te desonrei, não desonrei". Além de, né, a gente já estava no sucesso, a gente já estava bem-sucedido, bem-quisto, bem visto, né, não deixou nenhuma marca aí no meio do caminho que pudesse frustrar. As 2 coisas que ele me pediu para não fazer, eu honrei. Aí ali eu lembro que eu falando com ele, né, eu falei: "É, eu até aqui eu cumpri minha parte, e eu vou tentar fazer isso enquanto eu viver", que é uma tentativa todos os dias, né. E até hoje eu consegui honrar com isso e vou seguir o resto da minha vida, se Deus quiser, nesse mesmo propósito. Bom, e essa rotina hoje? Que horas tu acorda? Como é que é a rotina? Cara, a minha rotina, na verdade, é assim, ó. A gente tem uma rotina parecida. Mas eu prezo muito pelo meu tempo com a minha família, sim. Às vezes eu não consigo entregar da forma, da qualidade que eu queria, mas eu tento oferecer para eles um tempo precioso. A minha empresa, ela funciona das 8 ao meio-dia, então, às vezes eu não consigo, porque eu tenho que estar de manhã para levar minha filha na escola, depois ter almoçar com ela, eu faço questão de almoçar todos os dias com a minha mulher e com a minha filha, tomar café da manhã e, se possível, café da tarde. Tá, hoje é um dia que eu não vou conseguir tomar, mas tá valendo. Às vezes, eu tenho tanta coisa a fazer aqui, mas eu não quero perder esse tempo e dizer assim: "Ó, não vou almoçar e vou tocar direto", que eu venho, tipo, 5 horas da manhã pra empresa, trabalho até às 8, aí vou pra casa, chega a galera, eu vou pra casa, tomo meu café, acordo a minha filha, faço o que tenho que fazer e volto a trabalhar. Então eu tento compensar a minha ausência até no trabalho, sempre que eu posso, né. Então essa é uma rotina. Aí, eu faço a minha rotina de treino, pra cuidar do meu corpo, né, treino todo dia de manhã junto contigo. E, cara, é basicamente isso. É, eu também sou do clube das 5. Eu acordo cedo também. Mas eu desperto com naturalidade, sem despertador, sem nada. Você também, né?
você também desperta, tá pronto para trabalhar, né. Sim. Eu já levanto, o que eu vou fazer? Eu vou ler meus livros, que eu tenho o meu hábito há muitos anos, também foi uma crença que foi instalada em mim desde criança, por exemplo. Eu muito pequeno, com a minha mãe, ela colocava os filhos na cama, assim, depois do almoço, bem pequenininho mesmo, assim, tipo com 5 anos de idade, 6 anos. Ela lia pra gente e começava a explicar, começava a conversar sobre o que a gente tinha entendido, então aquilo foi despertando em mim essa coisa de entender, perguntar, falar. Os meus irmãos tiveram a mesma coisa, mas engraçado que deles não despertou isso. Perdão, eu nunca tive essa referência. Eu nunca tive, meus pais nunca tiveram leitura, até porque o meu pai era um semi-analfabeto, e minha mãe estudou até primeira série, primeiro grau só. Então eles não tinham esse conceito, mas o que eu visualizo da minha infância, do que era isso, era o pai com o violão sentado na sala tocando. Então isso foi o que nos apegou, que nos deu direção, então essas referências são muito É esse interessantes. tipo de coisa, acho que o mais importante é aquilo que a gente já veio falando antes, outras vezes também, né, às vezes muito mais do que conhecimento, né, sabedoria não tem a ver com conhecimento, né, sabedoria tem a ver com experiências, né, com como você encara a vida, como é que você interpreta as coisas que acontecem na tua vida, interpreta de forma negativa ou de forma positiva. Isso vem trazendo, angariando repertório para lidar com as situações. Sabedoria é saber lidar com as piores e melhores situações da melhor forma possível, sem ser agredir, Sem dúvida. né. E uma coisa que eu sempre penso, Savini, e falo para todo mundo que eu possa, a gente é o que a gente pensa. Sim, Os pensamentos, eles te levam às atitudes. é. As atitudes te levam ao teu comportamento. E o teu comportamento determina teu estilo de vida. Então, é isso, cara. Se a gente pensa, eu vou fazer isso, vou me dedicar, vou trabalhar assim, vou trabalhar assado, vai conseguir. Mas tem que pensar. O pensamento é que vai fazer tu agir. E aí tu vai mudar tudo isso naturalmente. Na verdade, o pensamento ele constrói, né, ele constrói uma linha e se tu conseguir, ter a emoção de sentir aquilo como algo positivo, né, porque muitas vezes o pensamento, ele pode te levar para um estado emocional ruim. O que que acontece? As pessoas acabam indo por vício, acabam indo para um outro lado, para fugir de uma dor, né. Mas quando o pensamento leva para um lado positivo, é questão de tempo, para a construção daquela realidade se manifestar ali na vida da pessoa. E até a gente já conversou várias vezes sobre essa questão de muita gente que tem uma mentalidade fixa, por exemplo, que acha que mudanças não podem acontecer, ou que não estão abertas à mudança, ou tem medo de mudar para não perder o que já tem, como se mudar fosse pior, né. Mudar não é pior nem melhor, né. Mudança é só mudança. A escolha que te motiva à direção dessa mudança é que pode ser pior ou melhor para a tua vida, né. Exato. Então, essa questão na minha mãe, assim, ela sempre me incentivou muito. E depois que eu comecei a ler, eu lia para ela, e ela como sempre foi professora também, né, e ela queria que eu explicasse para ela, então eu fui tomando essa coisa comigo, né, tanto que sempre no meio artístico, por exemplo, passava horas dentro dos estúdios, a gente mesmo conversava quantas vezes na beira das piscinas, por esses hotéis, a gente ficava horas falando, olha, universo, Deus, espiritualidade, nossa, Várias cabeças, várias histórias, várias ideias. e assim, então eu sempre fui apaixonado por 2 coisas na minha vida, sempre, 2 coisas na minha vida. Uma foi a música que me pegou muito cedo também, assim, com 6 anos, vendo meu irmão ter aula de violão, me apaixonei e ali eu segui. E a outra sempre foi ler bastante, eh, gostar, a minha realização sempre foi melhorar como ser humano, me tornar alguém com mais conhecimento para poder, manifestar isso de uma forma positiva, sempre tentando lapidar as qualidades, tentando sempre melhorar como pessoa e tudo mais. Então, isso sempre foi meus 2 pilares, né. E hoje, por incrível que pareça, apesar de tantos anos de música, eu trabalho muito mais com autoconhecimento do que com qualquer outra coisa, que já estava presente lá o tempo todo. Isso é uma coisa que eu até gostaria de falar também pro pessoal, que eu te conheci em um outro momento, que era na nossa musicalidade. Eu tinha uma outra cabeça também e visualizei, vi em ti várias coisas que me encheram de conhecimento, que me encheram de curiosidades, que me despertam coisas boas, que me fazem, sabe, achar
meus monstros e guardar e dizer, pô, não precisa. Então, isso é uma coisa que eu gostaria muito de compartilhar com as pessoas, né? Porque eu te acho um cara cheio de conhecimento, cheio de boas colocações, que motiva e inspira. Tu consegue fazer com as tuas palavras as pessoas trilharem um caminho. Então, quando a gente iniciou essa possibilidade de fazer o nosso podcast fora da caixa, que a gente nem fala muito, mas tudo isso é fora da caixa. Isso foi o que me motivou, assim, a dizer, puta, eu queria que as pessoas ouvissem o que eu ouço, da forma que eu ouço, e aprendessem como eu aprendo. A mim também, porque eu sempre te falei isso, né, mas que tem uma história muito bonita, tem uma história muito inspiradora. E às vezes eu lembro que tu conversava e falava assim: "Não, mas nossa, como é que tu percebe isso?" Eu falo: "Mas é nítido. Olha só aonde tu vem, como foi a tua história, aonde tu chegou. Porra, tudo isso tem um super valor. Se as pessoas passarem a te conhecer melhor, elas vão enxergar o que eu enxergo em ti", né. E claro, pô, a gente vai gravar muitos episódios, e dentro desses episódios as pessoas vão entrando mais, conhecendo mais quem é esse novo Michael, que tem uns pilares fortes de família, de saúde, de bem-estar, de amizade, de uma porção de valores que são, valores elevados, né. E então tu me inspira muito, inclusive tu me resgatou de uma boa, né, há pouco tempo, né. Estava eu tive uma contusão, então eu tinha parado de treinar, fui me desmotivando, fui saindo, estava meio indisciplinado com a minha vida, e num certo momento tu me deu um chacoalhão, falou: "Meu irmão, Bora, amanhã, bora. 11 horas, tá comigo, vamos treinar". E a gente começou, e o Mike começou a me inspirar, a me ajudar, e eu fui pegando pressão, e hoje eu e ele É incrível. estamos ali. Mas isso pra mim é uma coisa. Mas isso foi mérito teu também, de despertar isso de novo em mim, assim. É incrível, mas é assim, a gente tem que escolher com quem a gente anda. Sim, Quando escolhe mérito, a gente convive, exato, e a gente se torna, né? Pega as referências. Então, assim, isso é mérito teu. É, eu confesso que era uma dor que estava em mim, e eu não estava lidando bem. E tu enxergou aquela dor ali, tu foi lá e pá, falou: "É agora, que agora a gente vai acabar com isso aqui". e dito feito. É. E E dali das nossas conversas, e muitas conversas, muita troca, muito tudo, muita inspiração um para o outro. Daqui a pouco: "Mark, a gente tem que montar um podcast, cara, você tem que falar isso, Exato. você tem que". Bom, vamos começar a compartilhar, colocar essas coisas em pauta e vamos tocar uma coisa que eu sempre falo é que quero inspirar também. Eu quero inspirar as pessoas que estão ao meu redor. é, Eu sempre acho que o meu gramado tem que estar bom, sim. para os outros olharem e dizer: "Claro, bonito". Aí eu expando isso para o meu bairro, se isso é famílias, os amigos mais próximos. E na internet isso é exponencial. Exato, aí eu acho que a gente, ao longo do que a gente viveu, a gente pode acabar influenciando algumas pessoas a terem algumas outras mudanças Positivas, né. positivas, exatamente. Entenderem que, assim, que pode estar como estiver hoje, sempre vai ter solução, né. Se a pessoa ela tiver boa vontade de lidar, tá em dor, tá em sofrimento naquele momento, mas ela sabe que isso é o momento. E se ela começa a mudar os hábitos dela, primeira coisa que vai acontecer é que a vida dela fora vai mudar, e vai ter uma nova seleção de pessoas ali, e ela não pode ter medo de perder aquelas pessoas que são justamente as que causam a condição não propícia para o crescimento dela. Você tem que saber abrir mão das coisas, porque abrindo espaço, novas pessoas com outros valores mais elevados, que podem levar a gente a outros patamares, vão entrar. Agora, se a gente não abre mão disso, fica muito complicado, a gente fica rodando, assim, girando no próprio rabo, né. Saber que tem que abrir espaço, tem que abrir mão, a mudança ela começa dentro, ela é interna. Você muda algo aqui, você manifesta tudo fora, né, que é o que você falou, um pensamento, um sentimento, a ação, é tudo isso, né. Tem que melhorar as pessoas que anda. As coisas que são, e eu sempre falo também, família, que todos os negócios, não que a fórmula seja igual, mas o caminho é igual. Por mais que eu faça direitos autorais, se o cara que tem uma fábrica de azulejo, que não tem nada a ver, usar os mecanismos que eu uso, ele vai conseguir. E assim, se eu usar também a referência dele dentro da minha empresa, mesmo que seja com planilhas e completamente diferente, mas se eu usar o mecanismo, eu vou conseguir. É, Conseguir. Então
os caminhos, é igual o caminho do bem e o caminho do mal. É um só. Ele tem várias vertentes, mas é um só. Você fala, é uma direção. Nós crentes são construtores de são, porque você está em mudança todo dia, a tua personalidade muda a cada dia. Exatamente. Então, assim, você tem que escolher no que acreditar, né? Escolher. Você pode escolher no que acreditar. Você quer mudança, muda alguma coisa em você, né? E a mudança vai acontecer, né? Por exemplo, se o cara pensar, eu sou. Ele sabe, no fundo a pessoa sabe que ela é impaciente, que ela não sabe lidar com as pessoas. Só dela pegar aquilo ali que ela já sabe e falar assim: não, não, não. A partir de hoje, eu vou prestar muita atenção na minha atitude em relação às pessoas, em relação à minha paciência, à minha dedicação às coisas. Se o cara parar para olhar para isso, só isso aqui já muda a vida dela, né? Já sai daquele estado de dor, né? Já gera uma nova crença, né? Que é tipo, olha, se tu for paciente e resiliente, você chega aonde você quer chegar. E aí depois você vai ver que você já leu isso milhões de vezes em outros lugares e nunca deu atenção, Exato, exato. né? Faz uma diferença. É isso, meu amigo. Daí, meu amigo. Muito bom nosso papo, muito boa a nossa conexão. Esse foi o nosso episódio 0. E vamos embora, vamos seguir em frente. Novos episódios virão. Foi incrível. Isso aí. Incrível. É um prazer ter você aqui ao meu lado É novamente. um prazer estar aqui contigo. É um prazer poder me comunicar novamente com as pessoas, que tu também era uma coisa que tu sabe que eu tô guardado em relação a isso, que eu, né, não me comunico. Isso também é uma coisa que eu fiquei empurrando. E Mas aqui tem muito para dizer. Mas tem muito para falar. Bate, vem devagar, bate, bota. despertou isso em mim, tu me ajudou a ter coragem para fazer isso, né? E aqui estou muito feliz, estou muito alegre em poder dividir com vocês, não só a minha experiência, mas de tudo que eu vejo da tua experiência, sabe? Eu acho que junto a gente pode ajudar uma, duas, três pessoas. Ao outro lado, para mim já vai ser fácil. Meu amigo. Isso aí, meu amigo. Obrigado. Obrigado.